Boa noite, de volta às nossas aulas de administração de capital de giro, né? Então aí, nós vamos relembrar, o que nós temos no saldo operacional? É a receita de vendas, menos as deduções de vendas e menos fornecedores, somente do mês, não tem nada de acumulado aí nos outros meses. Então, deem uma olhada nos valores mensais, saldo operacional em janeiro, 125 mil, em fevereiro, 61.350. Em março, nós temos aí negativo, 16.850. Em abril, também negativo, 45 mil. Maio, positivo, 6.230. E em junho, 190 mil. Então, esses são os valores que devem constar aí. Os demais, que são o total de despesas, não há muito o que errar ali, é somente transcrever os números e somar. Mesmo assim, nós temos aqui o total de despesas administrativas, né? Em janeiro, 48.800, fevereiro, 49.500, março, 52.100, abril, 56.300, maio, 55.800 e junho, 54.100. Então, tá aí as operações, tanto o operacional quanto o administrativo, mês a mês. Ótimo. Um outro cuidado que eu pedi para vocês terem aí era com relação ao acumulado. Então, vocês têm as fórmulas do acumulado e vejam uma coisa aqui. No saldo inicial do acumulado, vocês devem colocar uma fórmula aí que puxe o mesmo valor do saldo inicial de janeiro. Tá claro isso? Então, saldo inicial de janeiro e saldo inicial do acumulado são os mesmos valores. Então, veja aqui, 0 e 0. E se tudo estiver correto nas fórmulas, vocês vão ver que em junho, o saldo final, vejam aí, 4.130, é igual ao saldo acumulado final de 4.130. Então, acho que está fácil de entender isso, não é? Então, o saldo inicial acumulado é igual ao saldo inicial do semestre, que é janeiro. E o saldo final acumulado é igual ao saldo final do semestre, que é junho. E um outro cuidado para ter aí também, né, que é o saldo final de um mês é igual ao saldo inicial do mês seguinte, ou seja, coloquem uma fórmula aí também. Então vejam, saldo final de janeiro, 76.200. Inicial de fevereiro, 76.200. Final de fevereiro, 88.050. Inicial de março, 88.050. E assim por diante, até chegar. Então, esta é a planilha com os valores projetados de fluxo de caixa. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com valores projetados, não são valores reais. Então, imaginem que no início do semestre, vocês façam a previsão das vendas à vista, das vendas a prazo, né? A partir de informações de vendas e façam aí a projeção de fornecedores a partir da informação de contas a pagar e da produção que vai precisar, né, da quantidade que eles precisam de matéria-prima e, obviamente, aí as deduções com impostos e comissões sobre vendas. Também façam uma projeção sobre as despesas administrativas, então nós temos aqui um fluxo de caixa projetado. Bom, então agora nós vamos iniciar o nosso trabalho. Até aqui, só informações, só preparação. Vocês prepararam, está aí o fluxo de caixa e a partir de agora começa o trabalho. Perfeito? Então, vamos retomar uma discussão que nós tivemos lá no início, que é com relação às técnicas de gestão de fluxo de caixa. Então, nós temos 3 técnicas e aqui vamos rever uma delas, chamada técnica conservadora. O que diz essa técnica? A empresa financia todas as suas necessidades com recursos a longo prazo. Então, ela não se preocupa em ficar fazendo a gestão de caixa. Quanto que nós precisamos no semestre ou no ano? Precisamos de tanto? Então, já põe na empresa esse dinheiro
e pronto, não temos mais problemas com fluxo de caixa, tá bom? O uso de recursos de curto prazo dá-se somente no caso de uma emergência ou de uma saída inesperada de recursos. Então, o que nós vamos fazer? Qual é a nossa necessidade de caixa? Então, vamos voltar aqui na planilha. Qual é a nossa necessidade de caixa? Então, vejam que nós vamos ficar negativos em maio em 131.770. Então, pela técnica conservadora, nós vamos colocar este valor no caixa. Então, olha ali, em janeiro, saldo inicial, e colocamos ali 131.770. Com todas as fórmulas que tem, então o que aconteceu? O saldo negativo de abril ficou positivo em 49.570. E o de maio ficou zerado. Então, técnica conservadora. Vamos colocar na empresa o valor, os valores, a quantidade de dinheiro necessário para ficarmos sossegados durante todo o período. Pronto, é fácil. Fizemos isso, colocamos. Vejam lá no acumulado que o saldo inicial passou a ser 131.770 e o saldo final, então, 135.900. Muito bem? Resolvemos o problema de caixa da empresa? Resolvemos. Então, vamos às perguntas. Então, técnica conservadora. A necessidade de caixa, previsão, no semestre, será de 131.770. Pela técnica conservadora, colocaremos esse valor logo no início do semestre e a empresa não precisará se preocupar com mais nada até o final do período. Fantástico. Perguntas. Primeiro, quanto custará para o dono colocar esse valor na empresa? Porque o dinheiro não surgiu, não caiu do céu. Alguém pôs o dinheiro na empresa e quem que pôs o dinheiro? O dono. Então o dono tirou lá do caixa dele e colocou no caixa da empresa. Ok, a empresa não vai ter custo nenhum com isto. Foi muito bom para a empresa. Mas a pergunta é, e o dono? Quanto vai custar para o dono ter colocado esse dinheiro na empresa? Pensem nisso. Segunda pergunta. Uma vez que esse dinheiro entrou na empresa e estamos tranquilos, que consequências isto pode acarretar para a gestão das operações na empresa? Técnica agressiva. A empresa financia suas necessidades imediatas com recursos a curto prazo e suas necessidades a longo prazo com recursos a longo prazo. Ok, fácil, tá bom? Então, as variações sazonais são cobertas com recursos de curto prazo e as necessidades permanentes com recursos de longo prazo. Então, vamos ver como é que nós fazemos? Então, vamos lá. Voltando ao nosso fluxo de caixa, nós temos aqui, em abril, vamos ficar com caixa negativo de 82.200. Veja, não existe caixa negativo. Só no fluxo de caixa mesmo, na planilha que existe. Porque se não tem dinheiro, a empresa deixa de pagar alguém. Então, na pior das hipóteses, o caixa vai ficar zero. Tá bom? Mas ela tem uma alternativa de cara, que é tomar esse dinheiro emprestado. Vai a um banco e fala, olha, eu preciso de 82.200 nesse mês para a capital de giro. Empresta o dinheiro, coloca ali no saldo inicial, já acrescenta ali 19.100 mais 82.200 e obviamente vai zerar o caixa. Mesmo assim, no mês seguinte, ela ainda vai precisar de mais dinheiro, porque os 82.200 que ela colocar aqui vão cobrir uma parte do rombo de maio, que vai aumentar. Ela tem mais pagamentos do que saldo. Então, vai aumentar aí o saldo final dela negativo. Então, ela precisa colocar mais dinheiro, tá bom? E com isso, se ela tomar esse dinheiro emprestado em abril, tomar mais dinheiro emprestado em maio, em junho, final de junho, ela consegue pagar esses dois empréstimos, né? Então,
Vamos lá? Na primeira alternativa, nós colocamos já em janeiro todo o dinheiro. Na segunda alternativa, não, nós vamos administrar. O dono não vai pôr mais dinheiro na empresa, não. Então, é função aqui do gestor da empresa, do gestor financeiro da empresa, resolver o problema. Então, a primeira solução, assim, de cara, é tomar dinheiro emprestado no banco. Tá bom? Então lá, vamos tomar. Então, vamos colocar aqui. Técnica agressiva. A empresa precisará de 82.200 no mês de abril para zerar o caixa e mais 49.570 no mês de maio. Poderá tomar empréstimos do banco e pagar tudo no mês de junho, quando terá recursos para isso. Então, primeira pergunta para a técnica agressiva. Que taxa de juros a empresa poderá pagar por esses empréstimos sem que seu caixa fique comprometido no semestre? A gente viu que ela, independentemente do negativo, ela fica com um caixa um pouco positivo no final. Então, a pergunta faz sentido, né? Que taxa de juros a empresa poderá pagar por esses empréstimos sem que seu caixa fique comprometido? Façam as contas. E segunda pergunta, né? Será que dá para a gente evitar tomar esses empréstimos e com isso não pagar juros para banco? E sem que o dono ponha recursos na empresa? Então a segunda pergunta é: que outras medidas a empresa poderá tomar na gestão de suas operações para reduzir esta necessidade de empréstimos? Tá bom? Então, alguma coisa vocês já podem começar a pensar. Lembra quando nós discutimos aí prazos médios? Pensem nisso. Tá? E mais alguma coisa a gente vai ver nas próximas aulas como controlar aí alguns pagamentos. Tá bom? Então, nos vemos na próxima semana.